Em dezembro de 2019, a cidade de Wuhan, na China, apontava a primeira pessoa no mundo infectada pelo vírus denominado SARS-CoV-2, causador da Covid-19. Em 31 de dezembro do mesmo ano, a Organização Mundial da Saúde, OMS, emitia o primeiro alerta da doença. No dia 5 de janeiro de 2020, a província chinesa admitiu um surto da doença, até então desconhecida. O vírus, que se espalhou rapidamente ao redor do mundo, chegou ao Brasil no dia 21 de fevereiro de 2020, junto com um homem que vinha de viagem da Itália. Em 5 de março, o Brasil registrava a primeira transmissão interna de Covid-19, ou seja, o vírus já era transmitido dentro do país. No dia 11 de março, a OMS declarava pandemia do novo coronavírus. Um dia depois, em 12 de março, Santa Catarina registrava os 2 primeiros casos da doença no estado. No dia 17 de março de 2020, o governo catarinense decretava situação de emergência no estado. O transporte público era suspenso e todo o comércio considerado não essencial precisava fechar as portas, assim como serviços e eventos. Santa Catarina entrava em quarentena e eu tenho certeza que você lembra nitidamente desse dia. Um ano depois do fechamento total do estado, vivemos o pior período da doença. Santa Catarina não tem mais leitos de UTI disponíveis e o número de mortos já chega a 8.695. No Brasil, ultrapassa os 278 mil e no mundo passa a casa dos 2.600.000. Uma série de fatores levaram a este ponto, como o relaxamento da população, falta de medidas efetivas do governo federal e as novas variantes do vírus. Ocorreu um atraso no início da vacinação, né, apesar de, se você olhar no contexto mundial, existem países que nem começaram a se vacinar, né, mas olhando internamente, nacionalmente falando, houve um atraso para o início da vacinação, e existe uma lentidão, não acredito que seja dos institutos que produzem as vacinas, mas na aquisição mesmo dessas vacinas, né, para que elas sejam distribuídas de maneira com equidade, né, obviamente, porque cada cidade tem uma quantidade populacional específica, tem locais onde há mais pessoas da área da saúde, né, então a gente tem uma necessidade, uma demanda maior também, né, então, levando em consideração tudo isso, o atraso no início da compra dessas vacinas, nas negociações, a gente sabe que existiu realmente muitas dificuldades no início, até de fazer a intenção da compra, né, isso acabou retardando a compra, e a demanda que está chegando, ela não supre a nossa necessidade, né, então, quanto mais pessoas vacinadas, resumindo, né, tudo isso, quanto mais pessoas vacinadas, mais a gente vai conseguir evoluir, diminuir a circulação do vírus e evoluir no sentido de atingir essa tal tão desejada imunidade de rebanho. Apesar da triste situação, com vidas sendo perdidas a cada minuto, a ciência avançou bastante neste um ano. Em março de 2020, tínhamos uma doença desconhecida e sem cura. Em março de 2021, sabemos um pouco mais sobre o coronavírus e quase 3 milhões de pessoas já foram vacinadas no Brasil. O número ainda é pequeno, mas traz esperança. Todas as vacinas que estão sendo utilizadas, né, elas têm passado por um rigoroso processo de produção, né, e de verificação da sua eficácia, da sua segurança, principalmente, né, e todas elas são aplicáveis a esse contexto que a gente está vivendo. Nenhuma dessas vacinas que estão sendo utilizadas hoje, elas foram produzidas tecnologicamente agora, né? O contexto da pandemia, ele é novo, mas o contexto vacinal não. Então, toda essa tecnologia que está sendo aplicada, ela já existia. Os pesquisadores só tiveram que entender um pouquinho mais do vírus, né? Entender como é que ele funcionava, a interação com as nossas células, com o nosso sistema imunológico. Tanto é que no começo se falava muito, né, de quais proteínas que o vírus utilizava para penetrar nas nossas células, aonde essas proteínas se encontravam no nosso corpo,
né? E se viu que era uma infecção não apenas respiratória, mas sim multissistêmica. Então, essa parte de conhecer o vírus e identificar quais proteínas seriam essenciais para induzir uma imunização é que é recente. Atualmente existem 5 vacinas já aprovadas e sendo aplicadas ao redor do mundo: Oxford AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech, Gamaleya Sputnik V e Sinovac Coronavac, sendo que 2 delas foram desenvolvidas e estão sendo fabricadas com o apoio do Brasil: a AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, e a Coronavac, com o Butantan. Então, o país, ele é capaz, né, mas nós não temos investimento. Falta investimento. A primeira pessoa foi vacinada no Brasil no dia 17 de janeiro de 2021, em Santa Catarina no dia 18 e em Blumenau no dia 19. A vacinação é indispensável para passarmos por esse momento. Então, a vacina ela é essencial nesse contexto. Não existe outra solução, não existe outra salvação, né, como dizem alguns pesquisadores, para nós. Então, até que isso chegue nesse ponto que eu estou comentando, né, nesse ponto de realmente o vírus não encontrar mais, né, pessoas, organismos que ele possa infectar, nós precisamos continuar usando as máscaras, e isso vai por um bom tempo ainda, né, de maneira correta, obviamente. Nós precisamos ainda manter o distanciamento, principalmente porque a gente está vendo hoje que essas variantes surgiram e estão infectando pessoas jovens, estão infectando crianças, né? Então, é um contexto novo também, né? Porque o ano passado a gente falava em pessoas idosas e com comorbidades. Hoje isso já mudou. Então, a gente precisa pensar agora coletivo, não dá mais para a gente pensar individualmente.